Bom dia a todos. Preste atenção esta palavra. Esta palavra, ela vai ser boa para o seu caminho e boa para o seu destino. Preste atenção àquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, que está em Filipenses 3, verso 13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgue havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Amado, nós temos mente, coração e boca. A mente, ela tem um grande poder de ouvir bilhões e bilhões de informações que vêm para nossas vidas. Só que muitas informações dessa, ela vem de Deus, outras sua e outras do diabo. Felizmente. E o que vem na mente, nós temos um poder, porque nós temos raciocínio de expulsar, de não aceitar, antes dela descer para o coração. Porque quando ela desce para o coração, a boca fala. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes essas palavras que você lança e fala com sua boca, elas não são palavras de Deus. Elas não são palavras suas, mas uma palavra que pode te prejudicar. E às vezes são palavras demoníacas. Preste atenção nisso. E aí, o coração eu considero assim como um HD. Como um HD. Então, aquilo que desce para o coração, a boca fala. E a Bíblia diz que nós somos um profeta. E quando profetizamos aquela palavra, ela desce uma força. E a palavra, ela tem dois sentidos. Ou ela é tomada por Deus, ou tomada pelo diabo. E quando o diabo ele toma essa palavra, ele faz coisa da nossa vida terrível. Então, outra coisa que mais prejudica nossas vidas é viver um passado. Porque a Bíblia diz que quando o homem ele se entrega a Jesus, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, o que é que nós temos que viver? O novo de Deus. E se ele pegar o nosso passado, amado, é de muita amargura, muita tristeza, muitas coisas ruins. E a tendência da nossa alma é lembrar essas coisas ruins. E aí o coração fica cheio dessas coisas ruins. E quando talvez venham as coisas boas, as coisas de Deus, o coração está cheio. E aí ela passa dispersa. Então, nós não podemos viver um passado. Nós não podemos viver umas coisas, um testemunho de miséria, um testemunho negativo, uma história de decepção, de humilhação, porque aquilo se passou. Então, nós temos que viver momentos de positividade, de coisas que vêm do alto, de coisas que vêm de Deus, porque aí nós vamos ter alegria, vamos ter paz. Por exemplo, uma pessoa que está enferma, vamos dar um exemplo aqui, câncer. Ele está no hospital e aquilo é descoberto que ele tem um câncer. Aí, claro, o médico começa a tratar tal, mas depois chega um ponto que aquele câncer ele já se alastrou. O médico fala assim para a gente: olha, vai embora para casa e procura outros recursos, porque até aqui a ciência não tem mais jeito. Então, só aquela palavra que ele recebeu, ele vai morrer muito mais rápido. Ele vai passar a não ter mais vida, porque ele ficou numa história da morte, numa história que ele vai morrer, que ele vai fazer aquilo. Bem assim, são a nossa mente. Muitas palavras, ela vem para nos derrotar. Às vezes, até mesmo para o líder espiritual. Infelizmente, eu tenho que falar isso, porque tem muitos líderes espirituais, às vezes, em vez de trazer uma palavra de vida, ele traz uma palavra de morte
para as pessoas. Estou falando líder espiritual em geral. Todas religiões faz isso. Então nós temos que ter muito cuidado para não viver nossa história do passado, história mal, e temos que viver o novo de Deus. Porque o novo de Deus, ele vai trazer um grande alimento para a sua alma. E esta alma, ela vai ser saciada de alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora imagina quando nós estamos alegres, felizes, realizados. Então por que não projetamos realizar coisas, projetamos coisas maravilhosas, ficamos nessa história que nada vai dar certo, que nada pode, com muita família, com muitos filhos receber uma palavra de sua mãe, de seu pai, uma palavra de morte, uma palavra negativa, como dizendo assim, esse menino não vai ser nada, esse menino não presta. E ela, por ser autoridade, aquele menino armazena isso, que são coisas passadas, e ele consegue não conquistar, não andar, fica atado, vedado em seus olhos, não consegue ver o horizonte, não consegue ver um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que ama os seus filhos, a ponto de entregar seu próprio filho Jesus para morrer morte de cruz por mim e por você. Você acha que esse Deus bom, esse Deus misericordioso, ele quer ver você derrotado? De forma alguma. E muitas vezes nós mesmos nos derrotamos. Por isso que a palavra, a Bíblia, ela é o pão, ela é o alimento da vida. Eu quero te dizer, não deixe seu coração armazenar essas coisas, porque a boca fala de que o coração está cheio. Não deixe essa palavra maldita, palavra que não vem acrescentar, que não vem trazer o nome do Senhor conhecido aqui na terra, que não vem edificar a sua vida, você ficar com ela no seu coração. Por isso que Jesus, ele fazia algo muito importante. Jesus, 100% homem que eu estou falando. Jesus, quando ele ia para o monte, que ele passava 40 dias, ele ia com um propósito. E o propósito maior de Deus, de Jesus, era esvaziar de si mesmo. E ele chegava cheio de Deus. Ele chegava cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de algumas passagens ali, quando Jesus, ele estava 40 dias no monte, jejuando e buscando a glória de Deus e buscando a face do Todo-Poderoso, ele estava cheio de Deus. Mas ele tinha se esvaziado dessas coisas do passado. Ele estava vivendo um novo de Deus. E quando Satanás faz proposta para Jesus, ele estava com fome, Satanás faz assim, olha, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E ele, cheio de Deus, a palavra que ele lançou, ele venceu Satanás pelo poder da palavra. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, e sim da palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Receba, meu irmão, esta palavra, em nome de Jesus. Shalom, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.